capoeira é de palavra tupi-guarani, que é uma palavra que se escrevia Kaan, poeira, e a ideia da palavra é que é como se fosse um sistema de colheita indígena em Tupi-Guarani. A grosso modo, os índios tinham duas maneiras grandes de se fazer isso. Era a coivara, que eles cortavam e queimavam o chão, e a capoeira, que eles iam cortando a vegetação para poder trabalhar, enfim. E com o tempo aquela vegetação se criava de um outro jeito. Tanto que a gente, a grosso modo, o pessoal mais antigo fala muito isso, né? A capoeira é mato. É mato. E é exatamente isso, que é uma vegetação que se fez em determinado lugar e ficou característico daquilo, que é a capoeira. Não a capoeira da maneira como a gente conhece a capoeira, né? Era uma capoeira que acontecia na capoeira, mas era uma coisa bem de defesa mesmo, né? De sobrevivência, mais do que defesa. E de lá eles fugiam para os quilombos, fugiam para outros lugares. Então a capoeira, primeiramente, ela é uma manifestação rural. Então os negros se reuniam nesse local e por questão de respeito à cultura religiosa dos negros, os feitores não se aproximavam muito por um pouco de medo, de receio, pela questão cultural, pela questão religiosa. A partir daí o negro, na verdade, ele não estava fazendo um rito religioso, ele estava lá para poder treinar alguns movimentos e se defender da opressão que existia na época, né? Mas tem muita coisa misturada. Por exemplo, o pandeiro, se vocês forem pesquisar a origem do pandeiro, do instrumento, ele não vem da África, ele vem de Portugal. Então existe toda uma miscigenação de cultura e de povos dentro da roda de capoeira. A capoeira ela tem diversas fases. Você tem desde a marginalidade, né, que ela é vista, não da marginalidade dela em si, mas ela é vista como uma cultura marginal, porque ela era feita por ex-escravos, né, ou até no período de transição, do final da escravidão, e até uma forma de sobreviver mesmo desses capoeiras, era uma forma hostil, né, e eles sem direitos, sem proteção em absoluto, né. Então, quem fosse encontrado em rua praticando a capoeira era visto como marginal, era preso. Aí, quando o Getúlio entra com essa política, né, de mostrar o Brasil, ele entendeu a capoeira, né? Ele viu que a capoeira tinha... Era uma manifestação afro-brasileira. Na época, eles usavam muita coisa brasileira, né? Era até uma forma meio que de negar a questão da africanidade. Então usava-se muito a capoeira brasileira, né? Hoje a gente já, né, com o tempo a gente percebe que não é assim, ela é afro-brasileira sim. Em 32, teve um mestre de capoeira muito importante chamado Mestre Bimba, que ele conseguiu abrir a primeira academia de capoeira no Brasil. E, se eu não me engano, foi a terceira academia de lutas no Brasil. A gente teve uma academia de karatê em Belém e uma academia de jiu-jitsu em Belém também. E a terceira academia de lutas, no geral, foi a dele, do Mestre Bimba, em Salvador. E como a capoeira na época era proibida, estava no Código Penal, ele montou uma academia de luta regional baiana, que ele chamou, na verdade, de luta regional baiana. Ele acabou descaracterizando algumas coisas que ele achava que tinha ligação, na época, com o candomblé, com o samba, para poder introduzir isso, digamos assim, dentro da sociedade de uma maneira mais legítima. E aí em diante, em 1939, ele se apresentou a capoeira para Getúlio Vargas, o presidente, e dali em diante Getúlio Vargas colocou como obrigatoriedade na educação física, né? E aí em diante começou a capoeira a se espalhar em várias academias, em faculdades, ele mesmo recebendo vários convites para dar essa aula. Segundo Nené, o filho do Mestre Bimba, o pai dele criou, na verdade, um método de ensino. Então ele foi lá, ele tinha vários alunos, né, que eram universitários, e esse corpo formou, né, regras. Aí tinha lá as sequências do Mestre Bimba, ele tinha algumas regras de conduta, né? E aí isso foi um grande movimento, ele desafiou alguns lutadores de outras lutas e ganhou, né, na ocasião, e isso começou a dar uma projeção para a capoeira.
Ela teve 12 filhos, que era mulher de 12 maridos, e tem vários contos. Mas a mulher na capoeira nunca teve assim a liderança, a mulher que manda. Uma história muito antiga de uma mulher que possivelmente foi a esposa de Besouro, uma amante, e ela tinha o apelido de Maria 12 Homens. E dizem que era Maria 12 Homens porque ela derrubou 12 homens na ladeira de uma vez só. E foi uma história impressionante, tem até algumas cantigas que falam sobre. Outros dizem que ela teve 12 filhos, que era mulher de 12 maridos, e tem vários contos. Mas a mulher na capoeira nunca teve assim a liderança, a mulher que manda. A mulher vem adquirindo espaço na capoeira, assim como na vida, aos poucos. Mas eu acredito que a grande dificuldade da mulher na capoeira é ela aceitar ser secundária, ser ali uma participante, uma coadjuvante. Ela não se impõe para ter um papel primordial de estar à frente, de estar liderando, né? Muitas mulheres aceitam isso, não se importam de ser secundárias, de só ir lá fazer um jogo, né, de tocar um pandeiro. É muito difícil você ir numa roda e encontrar uma mulher que segura um berimbau, que segura um gunga, né? Principal berimbau da roda, que é de quem tá mandando. Porque a mulher, ela não se importa de ir lá e ficar treinando horas de toque de berimbau para ficar bom e ter essa posição na roda, né? Então, as mulheres que se impõem realmente, elas têm um espaço. Ai, ai, Catarina, lá do mar vem a pedalina. Ai, Catarina, Catarina do mar vem a pedalina. Ai, Catarina, do mar vem a pedalina. Ai, Catarina, do mar vem a pedalina. Vambora, Catarina do mar vem a pedalina. Ai, Catarina, do mar vem a pedalina. O ponto principal de fazer a capoeira na rua é a gente poder divulgar a nossa cultura, que infelizmente não é divulgada, não tem um meio de acesso pelo mundo, entendeu? E daí a gente fazendo a nossa parte aqui, todo domingo na praça, o mundo pode ver, vem muita gente prestigiar a nossa roda, e com isso a divulgação é muito maior, até porque a praça é a roda mais antiga do mundo. Então a gente está aqui fazendo o nosso papel e divulgando a nossa cultura brasileira. Bom, a capoeira na rua, ela tem um formato de protesto desde sempre, né? Era a forma que os capoeiras antigamente, que começou aqui na Praça da República, um grande encontro, porque a maioria deles não tinha uma grana para abrir uma academia, não tinha grana para alugar um espaço próximo ao centro, então eles se encontravam aqui, faziam uma manifestação cultural de luta, né, contra diversos preconceitos, racismo mesmo, porque a maioria eram nordestinos, negros, e era a forma deles se libertarem, o momento de se encontrarem, de fazerem acontecer, de mostrar a arte, de manter vivo. Na rua é uma divulgação da nossa cultura para o público, para o turista, para as pessoas de fora. E eu acho ela importante também porque ela fica mais vista. Através daí, a gente aqui na praça mesmo tem pessoas de várias regiões e as pessoas passam aqui, vê a roda e procura os profissionais da capoeira até mesmo para treinar, para botar os seus filhos.
Então eu acho que a roda de rua ela tem que prevalecer, ela tem que resistir. As pessoas acham que tem muita briga e não é isso. A gente tenta mostrar que é uma forma... Assim, tem vários jeitos de jogar capoeira, mas assim, é uma dança, uma cultura que todo mundo pode fazer sem briga, entendeu? É isso que a gente tenta passar. E algumas pessoas acham que não, que é só luta, que é briga, e não é isso. Todo mundo pode fazer a capoeira como um esporte, uma dança, enfim, cada um vai enxergar de um jeito. Um desacreditava na capoeira, desacreditava. Aceitava a capoeira, já não aceitava. Isso que é o problema. Porque também entrava muito, tinha um elemento que não era capoeira no nosso meio, era uma briga para sair fora da gente. Eu costumo dizer assim, ela tem vários campos. Você pode se encaixar no campo da musicalidade, na parte de jogo, na parte do ritmo, na parte física. A capoeira ela tem muitos campos para você saber trabalhar. Na verdade, não só na capoeira, né? Mas tudo que é ligado à África está ligado à música. Então, na África, você toca e canta para tudo. Você sai para trabalhar, tem alguém que está tocando e cantando para você trabalhar. Você vai plantar, tem músicas de plantio, tem músicas de colheita, tem músicas de a pessoa nasceu, tem música para ritos de passagem, tem música para quando a pessoa morreu. Então, para tudo tem músicas específicas. Então, talvez isso seja uma tradição muito forte, que inclusive os indígenas também têm muito isso. Então, talvez pela dupla ligação, a capoeira acabou tendo essa influência muito forte. Então, tudo que a gente faz e que acontece no ritual da roda é ligado à música. Com relação, por exemplo, à culinária, né? A culinária na África, em toda a liturgia africana, tudo gira em volta da culinária. As comidas são sempre muito importantes. Dentro da casa de candomblé, tudo gira em torno da cozinha. A cozinha é a coisa mais importante, digamos assim, que a gente tem dentro dos rituais africanos. A capoeira ela é positiva, ela é negativa, ela tem essa coisa de entra e sai, né, de uma coisa fluida, que ela não é combinada, ela acontece de fato, né? Enquanto você tem um pé indo, você tem um corpo saindo, que está voltando, né? Então, todo esse movimento, ele é muito rico, ele é muito expressivo, né? Então, mostra de fato o que o Brasil, né, o que o Brasil tem. A capoeira ela é muito brasileira, ela tem muitos símbolos, né? Ela tem a música, ela tem a dança, ela tem a comida, né? O que a gente come nas nossas festas, né? Ela tem essa congregação, essa socialização, esse encontro, né? Essa coisa, a roda, né? A proposta da gente viver em círculo, da gente usar a volta do mundo, né? Isso traz muito significado. Que hoje a gente tem a capoeira acontecendo na rua, tem a capoeira acontecendo no centro de São Paulo, na periferia da Zona Leste, Zona Sul, Zona Norte, mas a gente também tem ela no Morumbi, a gente tem ela no Higienópolis, a gente tem ela em todos os lugares. E claro que em todo lugar, como não só na capoeira, como em tudo no Brasil, a gente tem muito preconceito com relação a tudo ainda, mas a capoeira está lá. Inclusive não só lá, a capoeira está no mundo, né? Hoje em dia a gente tem uma demanda muito grande de profissionais de capoeira viajando para o mundo todo para dar aula, fazendo a vida. A gente tem gente, inclusive, que saiu da, digamos assim, não digo nem da marginalidade, mas tem muita gente que foi tirada da bandidagem mesmo, pesada, com arma de fogo dentro das favelas cariocas, dentro das periferias de São Paulo, para dar aula de capoeira fora, dar aula de capoeira na Alemanha, dar aula de capoeira no Japão, dar aula de capoeira na Holanda. E mesmo apesar das besteiras aparentes que essa pessoa faz, né, diga-se por besteira, talvez algumas coisas que firam algum ritual com relação à cantiga, birimbau, talvez falta de estudo por ter oportunidade, enfim. Mas a capoeira está lá, está acontecendo e está mudando a vida das pessoas, as pessoas estão indo. Eu vim aqui buscar um pouquinho de dendê, e pra passar no berimbau um pouquinho. Eu tenho a
honra e graças a Deus também de trabalhar desde a periferia até a classe social bem alta, né? Então, quando eu entrei para a Competition há 11 anos atrás, me receberam muito bem, né? A curiosidade sobre a capoeira era muito grande, né? Porque a capoeira era muito vista assim por televisão, por viagens, essas coisas e etc, né? E aqui quando viram a capoeira com uma maneira, um outro olhar, né? Um olhar diferente assim. Tinham medo e ao mesmo tempo aquela resistência de entrar na aula, mas quando entrou a primeira semana, a galera gostou, começou a divulgação dentro da academia, viu que tem benefícios enormes para o corpo, benefícios enormes para a saúde e saíram um pouco do tradicional, vieram aceitar os desafios da capoeira, né? Eu vim para a capoeira porque a capoeira é o esporte mais completo que tem, eu acho. A capoeira te ajuda a fortalecer a musculatura, te dá alongamento, te dá agilidade, te dá interação com as pessoas, a amizade que a gente constrói, que é uma amizade que a gente leva para a vida. A gente tem muita música, então a gente chega estressado do trabalho, vem para cá, canta, joga, toca instrumento. Não tem como ser mais completo do que isso. A capoeira, ela realmente é um instrumento muito bom para trabalhar com crianças, com adultos e com qualquer idade, porque ela trabalha todo o corpo, né? Ela, além de ser uma prática esportiva aeróbica constante, né, muito boa, ela te dá toda a possibilidade de trabalhar junto à cultura brasileira, a história do seu país, do seu povo, né, musicalidade, danças. Então ela é muito abrangente, né? Ela trabalha da luta à arte, de um extremo ao outro. Que ela pode ajudar? Se ele for um bom capoeiro, souber ensinar bem. Ser homem sincero, não vagabundo. Ser homem da verdade, aí ele vai para frente. A capoeira vai para frente, quando ele vai para frente. Mas mentiu, falou coisa que não está escrito, sai fora, que não é nada disso. A capoeira educa, meu velho. A capoeira nunca educa, na capoeira educa. A capoeira é esporte da baleia, velho. Boi, bunga, viola. Hoje a gente se entende, né? A capoeira ela está num grande movimento da educação, né? Se lá atrás ela teve que usar a força, né, para lutar de fato, se a luta era no pé, no caso, né, nas cabeçadas e no pé, hoje a luta é outra. Né? A gente continua no processo de luta, a gente continua no processo de preconceito, no processo de racismo, só que agora a gente luta de outra forma. Né? A nossa luta ela é uma luta na educação, na formação, na identidade do nosso povo. A capoeira hoje ela é o maior divulgador que a gente tem da língua portuguesa. A língua portuguesa que eu digo, português do Brasil. Então o maior divulgador, o maior propagador que a gente tem é a capoeira, pelo fato dela levar a cultura e a língua brasileira para diversos países, porque tudo que acontece nas aulas de capoeira são feitos, os nomes dos golpes, as movimentações, o ritual, as músicas da roda, é tudo cantado em português. Reconhece como patrimônio nacional e a Unesco como patrimônio imaterial, patrimônio cultural e material da humanidade. Porém, para nós da classe da capoeira, para os capoeiristas, nada mudou. Né? A gente não tem nenhum olhar do público, né? Do povo em geral. Não existe um processo de instrução, né, sobre a nossa cultura. A gente não tem nada que mostre o que é a capoeira de fato, né, dentro dos seus valores. A gente tem assim uma coisa um símbolo bem raso, bem superficial, que é o show, né, que é um cara pulando sem camisa e não confere, não tem nada a ver com a nossa totalidade. Isso é só um fragmento, né, do que é a capoeira. Toda essa força fundamental, filosófica, social, né, ela não tem vista,
né? Ninguém divulga, o governo não apoia, o povo não conhece, o brasileiro desconhece a nossa cultura. A capoeira para mim é uma escola, para uma grande escola. A capoeira ensina tudo, não malandrar, malandragem. Porque o capoeira não é amigo de ladrão, não. O capoeira não é amigo de ladrão. Ele tem nojo de ver ladrão na frente dele. E os dois não se dão. Vagabundo com o ladrão com o capoeira não se chega perto, não. Quando eu jogo capoeira, a capoeira ela nos traz uma energia muito boa, uma coisa que a gente não consegue nem explicar, porque é uma sensação de liberdade, você se sente à vontade de estar ali. A parte espiritual, que a capoeira também ela é uma coisa assim que quando está na roda, não sei explicar, vem uma energia assim que é uma transformação que a gente às vezes nem, parece que nem a gente que está jogando, né? É o corpo que leva, assim. A capoeira pra mim é diferente porque meu pai era mestre, né? Então eu nasci na capoeira. É como se fosse a minha forma de vida. Eu não tenho como falar, eu vou ser agora bailarina ou dançarina. Não, eu sou capoeirista, eu vivo capoeira, né? Eu faço capoeira o dia inteiro, é a minha forma de viver. A capoeira, a todo momento, você se sente ligado à sua própria ancestralidade, mesmo que você não saiba, mas você sempre está buscando suas raízes ali. No começo da roda a gente tem a louvação, que é quando a gente cumprimenta os berimbau, você está cumprimentando a sua ancestralidade. Olha, a capoeira ela é inexplicável para quem pratica e ela é como se fosse um vírus. Ela entra, né? Ela entra no nosso sangue e a gente não tem nem como explicar. Eu era novo e eu sinto isso em algumas crianças, né? Quando ela entra de fato, né? Eu não sei por que porta que ela entra, eu sei que ela domina a gente. Ela deixa a gente inteiro dentro daquilo, né? E por mais que eu sempre tentei fazer outras coisas, eu sempre recorro pra capoeira. Às vezes eu tô conversando com um amigo e aí eu começo a falar e ele já sabe que eu vou usar a capoeira como exemplo, né? Então ela toma conta da gente a um ponto que a gente não dissocia. A gente não dissocia da nossa brincadeira, da nossa reza, do nosso trabalho. A gente vive ela de uma forma completa. Quem se dedica, quem se entrega e quem é tomado pela capoeira, não explica, a gente não consegue explicar. E ela tem muitos benefícios. Ela nos regula, ela nos equilibra. Né? Quando a gente está descambando para um lado, ela traz, ela tem uma dinâmica, né, de equilíbrio.